Quando a fé é testada pelo choro, você já acordou de manhã e antes mesmo de abrir o olho, já sentiu o peso? Aquele peso no peito que não é físico, mas que te esmaga do mesmo jeito. A conta que venceu, o casamento que está por um fio, o filho que saiu do caminho, a doença que não sara, o emprego que foi embora e você ali deitada na cama se perguntando, para que levantar? Eu sei o que é isso. E se você está vivendo esse momento agora, eu preciso que você saiba de uma coisa antes de qualquer outra. Você não está sozinha. Pode parecer que tá. Pode parecer que ninguém entende. Pode parecer que até Deus virou as costas. Mas não virou. Ele está ali. Ele está ali no meio da bagunça, no meio do choro, no meio da madrugada que não acaba. Esse vídeo não é para te dar resposta fácil. Porque quando tudo está desmoronando, a última coisa que você precisa é de alguém falando que vai ficar tudo bem, com um sorriso no rosto. Você precisa de alguém que sente do seu lado e fale, eu sei que está difícil, agora vamos juntas encontrar um jeito de atravessar isso. É sobre isso que a gente vai conversar. Como orar quando você não tem mais palavras. Como falar com Deus quando você está com raiva dele. Como profetizar sobre a sua vida quando tudo ao redor grita que não tem jeito. Como manter a chama acesa quando o vento sopra contra. Fica comigo. Esse vídeo pode ser o começo da sua virada. O começo de uma nova forma de orar, de viver e de enfrentar o que vier. Deus não pediu para você fingir que está tudo bem. A primeira coisa que eu preciso desconstruir na sua cabeça é essa ideia de que pessoa de fé não chora, não reclama, não questiona. Isso é mentira. Isso é religião de aparência. Não é fé de verdade. Olha o que a Bíblia mostra. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos inteiros gritando de dor. Até quando, Senhor? Vai me esquecer para sempre? Isso é Davi falando. O mesmo Davi que matou o gigante, que foi rei, que dançou na presença de Deus. Ele chorou, ele questionou, ele sentiu raiva, medo, solidão. E Jó perdeu tudo. Filhos, saúde, bens, reputação. E sabe o que ele fez? Abriu a boca e amaldiçoou o dia que nasceu. Falou que preferia não ter vindo ao mundo. E Deus não castigou Jó por isso. Deus ouviu, Deus esperou, e no final Deus restaurou. Então para de achar que você precisa colocar uma máscara para orar. Para de achar que precisa estar sorrindo para Deus te ouvir. Ele não quer a sua versão editada, ele quer você de verdade. Com uma mascara escorrendo, com a voz embargada, com o nariz vermelho de tanto chorar. É dessa você que ele cuida. A oração mais honesta que você já fez na vida talvez tenha sido aquela que você fez no chão do banheiro, soluçando, sem conseguir formar uma frase inteira. E adivinha? Deus ouviu cada soluço. Porque ele não precisa de frases bonitas. Ele entende a linguagem do coração partido. Sabe qual é o problema de fingir? Quando você finge para Deus, você também finge para você mesma. E aí a dor não é tratada, ela é empurrada para debaixo do tapete. Fica ali crescendo, apodrecendo, até o dia que explode. E quando explode, é pior. Então não empurra, coloca para fora, fala, Deus, eu tô com raiva, eu tô com medo, eu não tô entendendo nada do que está acontecendo. Ele aguenta ouvir isso. Ele já ouviu coisa pior e não saiu de perto. Chora se precisar, grita se precisar. Mas não finge. Deus prefere o seu choro honesto ao seu sorriso falso. A oração do desespero. Quando você não tem mais palavras, tem momento que a dor é tão grande que você abre a boca para orar e nada sai. Você quer falar com Deus, mas as palavras sumiram. Parece que tem um muro entre você e o céu. Você tenta, mas trava. E aí bate a culpa. Será que eu não tenho fé suficiente? Tem. Você tem fé. O fato de você querer orar já é fé. O fato de você estar assistindo esse vídeo já é prova de que dentro de você ainda existe uma chama. Ela pode estar pequena, pode estar quase apagando, mas ela está lá. Quando você não tiver palavras, faz o seguinte: senta num lugar quieto,
fecha os olhos e respira. Só respira. Cada respiração é uma oração. Cada inspiração é você recebendo força. Cada expiração é você soltando a angústia. Se conseguir falar uma frase só, fala essa: Senhor, eu tô aqui. Eu não sei o que falar, mas eu tô aqui. Pronto, isso basta. Porque a oração não é sobre a quantidade de palavras, é sobre a presença. É sobre você se colocar diante de Deus, do jeito que tá, e dizer: eu ainda acredito. Mesmo sem entender, eu ainda acredito. E se nem essa frase sair, tá tudo bem. Fica em silêncio. O silêncio também é oração. Quando você não tem o que falar, o Espírito fala por você. Ele intercede com gemidos que não dá para traduzir em palavras humanas. Então, mesmo no silêncio, você está orando. Mesmo parada, você está sendo ouvida. Não precisa de oração perfeita, precisa de coração presente. Deus faz o resto. Profetizar é falar o que ainda não existe. Agora vamos falar sobre profetizar. E eu preciso explicar isso de um jeito simples, porque muita gente confunde. Profetizar não é só coisa de pastor, de profeta de púlpito, de gente ungida com óleo na testa. Profetizar é declarar com a boca aquilo que você acredita no coração, mesmo que os olhos estejam vendo o contrário. É você olhar para a conta negativa e declarar: o meu Deus é o Deus da providência e eu não vou passar necessidade. É você olhar para o casamento destruído e declarar: essa família vai ser restaurada. É você olhar para a doença e declarar: o meu corpo vai ser curado. Parece loucura? Parece. Porque profetizar no caos é um ato de loucura santa. É acreditar no que não se vê, é falar sobre o que ainda não existe como se já existisse. E isso tem poder, porque a palavra tem poder. A Bíblia diz que a língua tem poder de vida e de morte. Então o que você fala sobre a sua situação importa mais do que você imagina. Quando você reclama, você alimenta o problema. Quando você declara, você alimenta a solução. Não é magia, não é pensamento positivo de autoajuda, é fé em ação. É você ativando com a sua boca aquilo que Deus já prometeu na palavra dele. Então começa hoje. Levanta de manhã e antes de olhar o celular, antes de ver notícia, antes de pensar nos problemas, abre a boca e declara sobre a sua vida. Declara saúde, declara provisão, declara paz, declara restauração, declara que esse dia vai ser diferente. Faz isso todo dia, sem pular, sem desistir. E observa o que começa a mudar. Profetiza no meio do caos. Fala vida onde só tem morte. Fala fartura onde só tem falta. A sua boca é a sua arma mais poderosa. O jejum do silêncio. Cala a boca do medo. Tem uma prática que quase ninguém ensina e que é tão poderosa quanto orar. O jejum do silêncio. Não é jejum de comida. É jejum de reclamação. É jejum de fofoca. É jejum de desabafo negativo. É você decidir que durante um dia inteiro você não vai falar nada ruim sobre a sua vida. Parece fácil? Tenta. Você vai perceber o quanto a gente é viciada em reclamar. Chega no trabalho e reclama do trânsito. Liga para a amiga e reclama do marido. Posta no grupo e reclama do preço das coisas. A reclamação virou o idioma principal da nossa vida. E sabe o que a reclamação faz? Ela dá voz ao medo. Cada vez que você fala, eu não vou conseguir, o medo fica mais forte. Cada vez que você fala, nada dá certo para mim, você está profetizando o fracasso sobre a sua própria vida. Percebe? A mesma boca que pode profetizar bênção, também pode profetizar desgraça. Depende do que você escolhe falar. O jejum do silêncio funciona assim. Você escolhe um dia. Pode ser qualquer dia. E nesse dia, toda vez que vier uma reclamação na boca, você engole. Não fala. Em vez disso, substitui por uma declaração. Em vez de, eu tô cansada de tudo, fala, Deus renova as minhas forças. Em vez de, esse dinheiro nunca dá, fala, Deus supre todas as minhas necessidades. No começo vai parecer forçado, vai parecer que você está mentindo para si mesma, mas não tá.
Você está treinando a sua boca para falar a linguagem da fé em vez da linguagem do medo. E com o tempo, o que era forçado vira natural. E o que era natural, a reclamação, vira estranho. Cala a boca do medo, abre a boca da fé e veja o que acontece na sua vida. A madrugada, o horário que ninguém quer, mas que muda tudo. Eu sei que o que eu vou falar agora não é o que você quer ouvir, mas precisa ser dito. As maiores batalhas espirituais são vencidas de madrugada. Enquanto todo mundo dorme, enquanto a casa está em silêncio, enquanto o celular não toca e ninguém pede nada, existe uma janela de tempo que é só sua e de Deus. E é nessa janela que as coisas mais profundas acontecem. Jesus orava de madrugada. Antes das multidões, antes dos milagres, antes de qualquer grande decisão, ele se levantava quando ainda estava escuro e ia orar. Se o Filho de Deus precisava desse momento, quanto mais a gente. Eu não estou te pedindo para virar a noite orando. Estou te pedindo 20 minutos. Coloca o despertador para tocar 20 minutos antes do horário que você normalmente acorda. Levanta, vai num cantinho da casa e fica ali com Deus. Sem celular, sem distração. Só você e Ele. Nos primeiros dias vai ser horrível. O sono vai pesar. O corpo vai reclamar, a mente vai te dar 1000 desculpas para voltar para a cama. Mas insiste, porque depois de uma semana, algo começa a mudar. Você vai sentir uma clareza que não tinha. Uma paz que não faz sentido diante dos problemas que você tem. Uma força que não vem de você, vem de cima. A madrugada é o momento em que o barulho do mundo cala e a voz de Deus fica nítida. É ali que você recebe direção. É ali que você encontra respostas que procurava há meses. É ali que a ansiedade perde força e a confiança ganha espaço. E tem uma coisa que eu descobri na prática. Quando você começa o dia com Deus, o dia inteiro muda. Os problemas não somem, mas você lida com eles de outro jeito. A paciência aumenta, a sabedoria aparece. Aquela situação que ia te tirar do sério, você resolve com calma, porque você já saiu de casa abastecida, já saiu cheia de Deus. E quem está cheia de Deus, não cabe desespero. Quem busca Deus na madrugada, encontra respostas que o dia não dá. Pare de orar só pedindo. Comece orando, agradecendo. Vou falar algo que talvez te incomode. A maioria das nossas orações é uma lista de pedidos. Deus, me dá isso. Deus, resolve aquilo. Deus, tira esse problema. A gente trata Deus como um balcão de atendimento. Pede, pede, pede. E quando não recebe, fica com raiva. Mas e se você mudasse a ordem? E se antes de pedir qualquer coisa, você passasse 5 minutos só agradecendo? Mas agradecer pelo quê? Se está tudo dando errado. Agradece por estar viva. Agradece por ter acordado. Agradece porque no meio de tudo que deu errado, você ainda está de pé. Agradece porque a dor que você sente prova que você ainda sente, que você não endureceu, que você ainda está humana. A gratidão no meio do caos é a oração mais corajosa que existe. Porque qualquer pessoa agradece quando está tudo bem. Mas agradecer quando está tudo desmoronando, isso é fé de guerreira. E acontece uma coisa sobrenatural quando você agradece no meio da dor. O foco muda. Em vez de olhar só para o que falta, você começa a enxergar o que tem. Em vez de contar os problemas, você começa a contar as bênçãos. E de repente, você percebe que mesmo no pior momento da sua vida, Deus não te abandonou. Ele está segurando coisas que você nem sabe que estão sendo seguradas. Então muda a sua oração. Começa com obrigada, mesmo com lágrima no rosto, mesmo com a voz falhando. O obrigada no meio da tempestade é a âncora que impede você de afundar. Gratidão na dor não é fraqueza. É a fé mais bruta e mais bonita que existe. Cerque-se de gente que ora, não de gente que só opina. Quando você está no fundo do poço, todo mundo aparece com opinião. Você devia fazer assim. Se fosse eu, já tinha feito assado. Isso aconteceu porque você fez tal coisa.
Todo mundo vira especialista na sua dor, mas quase ninguém dobra o joelho e ora por você. Eu preciso que você entenda uma coisa. Nem toda pessoa que fala bonito é boa para você nesse momento. Tem gente que chega para ajudar e sai deixando você pior do que estava. Porque em vez de trazer paz, trouxe mais dúvida. Em vez de fortalecer sua fé, plantou medo. Nessa fase da vida, você precisa ser seletiva. Precisa escolher quem fica perto. Não precisa de muita gente. Precisa de gente certa. Uma amiga que ora de verdade vale mais do que 10 que só dão palpite. Um grupo de oração pequeno e fiel vale mais do que uma igreja lotada onde ninguém sabe o seu nome. Procura essas pessoas. Chega perto de quem vive o que fala, de quem ora quando ninguém está vendo, de quem não te julga pelo buraco que você tá, mas te estende a mão para te ajudar a sair. Essas são as pessoas que Deus coloca no nosso caminho quando a gente mais precisa. E se você não tem ninguém assim por perto, ora pedindo. Fala, Deus, me manda alguém que ore comigo, alguém de verdade, alguém que me ajude a levantar. Ele vai mandar. Pode demorar, pode vir de onde você menos espera, mas vai vir. E enquanto essa pessoa não chega, saiba de uma coisa, você não está sozinha nesse vídeo. Tem milhares de mulheres assistindo agora que estão passando pela mesma coisa que você. Mulheres que choram escondido, que oram no banheiro, que sorriem por fora e sangram por dentro. Você faz parte de um exército silencioso de guerreiras de fé. E esse exército não caminha sozinho, caminha junto, caminha orando, caminha profetizando. No vale não precisa de plateia, precisa de gente que ajoelha do seu lado. A oração que não volta vazia. Declare sobre o impossível para fechar. Eu quero te ensinar uma forma de orar que vai mudar a sua vida. Eu chamo de oração de decreto. Não é pedir, não é implorar, é decretar. É falar com autoridade sobre a sua situação como filha de Deus que você é. Funciona assim. Você identifica a área da sua vida que está em caos. Pode ser financeira, emocional, familiar, de saúde. Depois, você busca o que Deus disse sobre essa área na palavra dele. E então você declara aquilo em voz alta, com convicção, como quem sabe que está amparada pela promessa do Criador. Se é financeiro, eu decreto que o meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas. Eu não fui feita para viver na miséria. Eu fui feita para viver na providência. Se é saúde, eu decreto que pelas chagas eu sou curada. Essa doença não tem a última palavra sobre o meu corpo. Quem tem a última palavra é Deus. E se é família, eu decreto que a minha casa é uma casa de paz. Que os meus filhos vão andar no caminho certo, que o meu casamento vai ser restaurado pela mão de Deus. Fala isso todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Fala quando o medo apertar. Fala quando a dúvida bater. Fala quando todo mundo disser que não tem mais jeito, porque a sua palavra alinhada com a palavra de Deus é uma força que o inferno não consegue segurar e não espera sentir fé para decretar. Decreta primeiro. A fé vem junto. Às vezes a gente precisa ouvir a própria voz declarando coisas boas para começar a acreditar que elas são possíveis. A boca ensina o coração a crer. Decreta, declara, profetiza. A palavra que sai da sua boca com fé não volta vazia. O caos não é o fim, é o começo da sua virada. Se você chegou até aqui com lágrima no rosto, com o coração apertado, com aquela sensação de que finalmente alguém falou o que você precisava ouvir, então esse vídeo cumpriu o seu propósito. Vamos relembrar. Primeiro, pare de fingir que está tudo bem. Deus quer você de verdade. Segundo, quando não tiver palavras, a sua presença diante dele já é oração. Terceiro, profetize sobre a sua vida. Fale o que ainda não existe como se já existisse. Quarto, faça o jejum do silêncio e pare de alimentar o medo com a sua boca. Quinto, busque Deus na madrugada, no horário que ninguém quer. Sexto, agradeça antes de pedir, porque gratidão no caos é fé de guerreira. Sétimo, cerque-se de gente que ora, não de gente que só opina.
Oitavo, decrete com autoridade sobre o impossível. O caos que você está vivendo não é o fim da sua história. É o capítulo mais difícil, sim, mas todo testemunho poderoso nasceu de um capítulo difícil. Ninguém conta testemunho de vida fácil. A glória de Deus aparece justamente onde parece impossível. E se está impossível para você agora, se prepara. Porque é aí que ele faz a maior obra. Não desiste. Não solta a mão dele. Chora, mas não desiste. Questiona, mas não abandona. Cambaleia, mas não cai de vez. Porque quem caminha com Deus no escuro, um dia olha para trás e entende cada passo. E eu vou te falar mais uma coisa. O seu testemunho está sendo construído agora, nesse exato momento. Cada lágrima que você chorou orando, cada madrugada que você levantou para buscar Deus, cada dia que você escolheu decretar em vez de reclamar, tudo isso está sendo registrado. E vai chegar o dia em que você vai ficar de pé diante de muita gente e vai contar o que Deus fez. E as pessoas vão chorar, não de tristeza, de esperança, porque o seu testemunho vai ser a prova viva de que Deus não abandona quem confia nele. O vale é passagem, não é morada. Você vai atravessar, e do outro lado vai ter um testemunho que vai fazer muita gente chorar de alegria. Agora, eu preciso de você. Se esse vídeo chegou na hora certa para você, se você sentiu que cada palavra foi colocada ali por um propósito, então eu te peço, não deixa isso morrer aqui. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está no fundo do poço. Manda para aquela amiga que anda chorando escondido. Marca aquela mãe que está lutando sozinha. Esse vídeo pode ser a mão que alguém precisa para não soltar. Deixa o like para esse vídeo chegar em mais vidas que precisam de uma palavra de força. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, porque aqui toda semana tem conteúdo que fortalece, que levanta e que renova a fé. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, o mais importante, vai lá nos comentários e escreve: eu decreto que o meu caos tem data para acabar. Escreve essa frase lá embaixo. Faz desse comentário a sua primeira profecia do dia. E se quiser, conta o que você está enfrentando. Eu leio cada comentário, oro por cada nome e acredito junto com você, porque aqui ninguém luta sozinha. Te vejo no próximo vídeo. E lembra, se Deus não te tirou dessa situação ainda, é porque Ele está te fortalecendo para sair mais forte do que entrou.